Oi, Nutri. Aqui é a Sara Oliveira, nutricionista e coach e idealizadora do programa Realiza Nutri. Eu estou fazendo uma série de entrevistas com as nutricionistas que já passaram pelo programa e hoje eu estou aqui com uma das nutricionistas que é case de sucesso do programa Realiza Nutri, que é a nutricionista materno-infantil Renata Teixeira. Renata, obrigada por estar aqui compartilhando as suas experiências. E eu Obrigada a gostaria que você. você se apresentasse, falasse mais um pouquinho de você, de como que está o seu negócio hoje. Tá certo. Olá, pessoal. Como a Sara disse, eu sou nutricionista materno-infantil. Primeiramente, eu que gostaria de te agradecer, Sara, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho mais aí com o pessoal sobre as nossas experiências. Renata, conta pra gente como que está a sua atuação hoje, o que que você está fazendo, como que tá? Bem, eu atendo especificamente crianças, gestantes e adolescentes. Atendo em consultório e home care. Né? Atendo desde a preparação da gravidez, nutrição na fertilização, até a alimentação complementar na infância, reeducação alimentar, alergias alimentares, criança autista, síndrome de Down, toda essa turma aí. Legal. E como que tá? Você tá só no consultório, você tá com outras atividades também? Estou com o home care também. Os pacientes que foram indicados por quem já fez acompanhamento em home care fazem questão, né, até mesmo pela parte prática que eu faço com a criança, algumas preparações, mas fica meio a meio, consultório e home care. Consultório e home care, legal. Mas você também já fez alguns eventos, né? Oficinas. Ah, sim, eu faço oficina culinária com as crianças, faço participação em colônia de férias e cursos de introdução alimentar para as mamães, para as gestantes e por aí vai. Ah, ótimo, muito bom. Renata, conta para mim um pouquinho como que foi a sua decisão de fazer parte do programa Realiza Nutri, né? Foi a minha primeira turma que você entrou em junho do ano passado. E como que foi esse processo de tomada de decisão para participar dessa mentoria? Como que estava a sua vida naquele momento e o que que te fez tomar a decisão de entrar? Então, naquele momento, eu estava há cerca de um ano que eu tinha decidido voltar para a nutrição, mais ou menos. Eu era servidora pública, eu me formei e logo após passei num concurso, era servidora pública, mas fora da área da nutrição. E aí, passado um tempo, eu vi que não ia me realizar ali naquele lugar, saí inicialmente com a perspectiva de estudar para outro concurso público. E nessa de estudar para concurso público, voltei a estudar para nutrição, para um concurso de nutrição. E aí veio de novo tudo aquilo dentro de mim, eu falei, não adianta, é isso que eu amo e é isso que eu devo fazer. Só que eu tinha muito receio em voltar para a prática clínica, porque o tempo que eu estive no órgão público, eu atendi em home care, pacientes geral, né? E eu tinha muito receio em voltar a atender, porque eu queria algo que motivasse os meus pacientes ao ponto de não abrir mão de seguir todo o plano alimentar, toda a recomendação. Eu ficava meio chateada, porque eu me dedicava muito no planejamento, fazia algo totalmente dentro da realidade do paciente, e muitas vezes eu os via por questões próprias, pessoais, desistindo ao longo do processo. E isso para mim era muito ruim, né? É frustrante para o profissional que se dedica de verdade, né? Então, eu estava ali mergulhada nos estudos, né? Porque eu amo conhecimento. Eu falava para a Sara, eu vou para a biblioteca, eu tenho vontade de engolir esses livros. E, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem coisa para aprender, né? E aí, nesse processo, eu falei com a Sara, me despertou novamente a questão da nutrição materno-infantil, que era algo que eu sabia que era muito, assim, vocação na época da graduação, mas nunca tinha parado para focar nesse público. Então, eu falei com a Sara, eu vou trabalhar com o que eu amo de verdade, com aquilo que me move, com aquilo que lateja dentro do meu coração, que isso daí eu vou para frente, né? E aí, em uma conversa com a Sara, ela compartilhou comigo, falou, Renata, você está muito presa
somente no conhecimento e as suas atitudes, né? O que você tem feito? Que o conhecimento é só uma porcentagem, a maior porcentagem está vinculada às nossas atitudes. E eu fiquei assim, interessante, e é mesmo. Por quê? Porque os meus resultados não estavam sendo equivalentes ao tanto que eu estava estudando. Se fosse, estariam excelentes. Por que eu estava me dedicando tanto, os meus resultados não estavam sendo proporcionais, né? Então, quando a Sara conversou comigo sobre isso, me deu um clique. E aí, imediatamente ao ela lançar que o grupo, né, do Realiza Nutri, eu falei, meu Deus, é aí que eu tenho que estar, porque ali vai ter tudo que eu preciso, tanto para engajar os meus pacientes, quanto para eu conseguir colocar em prática e aprender o caminho certo. Porque, primeiramente, a gente vê os resultados que a Sara tem tido, e isso é indiscutível. Então, eu falei, se esse é o caminho, é para lá que eu vou. Ah, que legal. E então não ficou nenhum receio de fazer parte do grupo por ser a primeira vez? A decisão foi fácil de tomar? Você já estava decidida mesmo? Com certeza. Foi assim, eu fui muito convicta, eu sabia o que eu ia encontrar. Eu fui muito segura. Que legal. E conta pra gente quais foram os resultados obtidos do mês de junho do ano passado até aqui. O que aconteceu na sua vida? O que mudou? Como que foi todo esse processo? São tantos que tem que ver por onde eu vou começar, né? Porque, assim, na verdade, são vários momentos que a gente passa, né? Primeiramente, a gente enfrentando barreiras que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Para conseguir ter ações diferentes. Então, você passa um momento muito reflexivo, avaliando algumas coisas. E nesse processo, eu fui fechando, assim, um pacote após o outro de pacientes. E eu sempre compartilhava com a Sara, Sara, fechei mais um, Sara, fechei mais um, porque eu aprendi como tocar no meu paciente, como envolver ele no processo. E é tão interessante que, ao compartilhar o que eu faço com uma mãe, por exemplo, ela fica assim, meu Deus, será que eu vou poder ter isso tudo? Porque a gente aprende a agregar valor ao nosso serviço e, inclusive, o valor da minha consulta é maior do que de vários profissionais que nós conhecemos, né, Sara? E os pais pagam a maioria à vista, satisfeitos. Então, tudo isso eu fui aprendendo ao longo do curso, a agregar valor, a dar mais do que o cliente espera. E aí, ao longo desse processo, eu fechei grandes parcerias, né? Parcerias importantes com empresas do ramo que o meu público frequenta, e tenho tido muitos casos incríveis de sucesso com pacientes, com crianças, com adolescentes, e muito, muito realizada. Eu acho assim, não é só também a realização do paciente, mas é a nossa realização profissional. Porque eu também, por um bom tempo, toda a minha energia eu canalizava no paciente. E eu não tinha a remuneração que eu queria, eu não tinha o retorno que eu queria. Eu sentia assim, quando um paciente desmarcava, eu me sentia péssima. E hoje não. Hoje eu sei que o meu trabalho vale muito bem, vale até mais do que o valor que eu cobro. E eu tenho uma segurança muito grande de que aquilo que eu faço é tudo que o cliente precisa, e eu preocupo muito também com a minha própria realização pessoal, a minha satisfação, a alegria em fazer o que eu amo. Hoje mesmo eu estava refletindo e pensei, falei, privilégio é podermos trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama fazer. É verdade. É como se a gente não fosse trabalho, né? É como se a gente estivesse trabalhando. Se a gente ganhasse na Mega Sena, pelo menos eu penso assim hoje, acho que se eu ganhasse na Mega Sena e ficasse milionária, nunca mais precisasse trabalhar, mesmo assim eu ia continuar fazendo o que eu faço. Porque Exatamente. É um prazer muito grande, né? Que legal. Nossa, muito linda a sua trajetória, Renata. É muito legal saber que, assim,
tem nem um ano que você começou a atuar e hoje você já é vista como referência aqui na cidade, né? Não só na cidade, mas eu sei que tem outras nutricionistas de outros estados que te procuram, que veem em você um exemplo a ser seguido. E eu quero te parabenizar, porque realmente isso só aconteceu porque você se disponibilizou a aprender, se abriu para aprender coisas novas, né? Se abriu para novas atitudes, novos pensamentos. E é um motivo de muito orgulho para mim ter você, né, como uma pessoa que passou pelo meu programa Realiza Nutri. Eu fico muito feliz mesmo. E eu queria que você desse agora um recado, assim, imagina que as nutricionistas que estão te assistindo estão lá no início da carreira com todos aqueles medos, todas aqueles sentimentos que você estava antes, ou está com alguma dificuldade na carreira. Qual que é a mensagem que você teria para passar para elas hoje? Então, coincidentemente, hoje eu estava refletindo também sobre isso, de verdade, e eu acho o seguinte, que nós não devemos ter medo. Não devemos deixar a oscilação das nossas emoções nos bloquear, nos parar, confiar no seu potencial. Nós devemos confiar, acreditar no nosso potencial e ter em mente que nós devemos mudar a nossa atitude, porque se nós mudarmos, nós mudaremos a nossa vida e o nosso resultado, né? Que a diferença, muitas vezes, entre o sucesso de alguma pessoa e o fracasso de outra é a confiança. É não desistir, é persistir. Então, vai com força, aprende o que você precisa aprender, encara o caso dos pacientes com muita seriedade, aquilo que você não sabe, vai assim, no Brasil inteiro atrás de saber e ter compromisso com seus pacientes, faça o seu melhor. O restante vem por consequência. O resultado vem, a divulgação do seu nome vem pelos próprios pacientes, porque eles veem a sua dedicação e a sua seriedade e principalmente o quanto você se compromete e se envolve com a causa deles, em ajudar a eles, né? É muito importante. Legal, show de bola, dicas preciosas. Então, muito obrigada, Renata, por ter participado dessa entrevista, por estar aqui junto comigo, encorajando as Nutris a realmente terem uma nova mentalidade, uma nova atitude, a fazerem algo por si mesmas, né? Isso, eu quero acrescentar uma coisa. Para mim, eu sinceramente, as pessoas me procuram assim, pessoas que me conhecem há muitos anos, pessoas que me conhecem desde a graduação, você vê, fazem 6 anos, vai fazer 7 anos que eu me formei. E durante um bom tempo eu estive assim, desaparecida praticamente, né? As pessoas, anônimas, as pessoas não tinham notícia, nem me viam envolvidas com a nutrição, né? E de repente eu apareço já cheio de resultados, já participando de eventos, dando palestra e um monte de coisa, apresentando muito resultado, e muitas pessoas ficam assim sem entender, né? Tipo assim, ressurgiu, né? Como assim, né? E eu vou falar mesmo. Existe uma frase que diz assim, você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. E esta é uma das pessoas que eu mais convivo, a Sara Roberta. E é por isso que ela é responsável por boa parte dos resultados que eu tive. Porque a Sara, o programa Realiza Nutri, nos passa muita coisa prática que a gente se identifica com a nossa realidade profissional. Então, é tudo muito aberto, é tudo muito objetivo, que não tem como. Se você realmente é de coração aberto para seguir, é impossível você não ter resultados. E olha, aproveita porque é a mesma coisa que aprendi. Eu tenho tido grandes resultados. Que linda. Obrigada, Renata. Obrigada de coração mesmo, né? E é isso, então, Nutris. Essa foi mais uma entrevista, então dá para você ver que dá para começar do zero e ter resultado rápido. Não precisa demorar 5, 10, 15 anos para ter resultado e realização profissional na nutrição. Tudo vai depender do esforço que você coloca, da sua vontade de ajudar as pessoas, né? Então, tudo vai ser proporcional ao seu esforço e dedicação. E essa é a fórmula do sucesso, não tem como ter erro dessa forma, né? Exatamente. E é até engraçado isso, porque eu, em um ano, tive resultado que eu não tive em outros
5 de formar. É. Né? Parece que eu acabei de, assim, de entrar na nutrição, né? Mas isso tudo é reflexo, primeiramente, de quem nós nos tornamos, né, Sara? Depois que vem o resultado. Show! Primeiro ser, depois o ter. Exatamente. Que legal. Então tá, então espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem atentas que em breve eu vou colocar mais entrevistas inspiradoras para que você decida agir e também buscar sua realização profissional. Rê, muito obrigada, um grande beijo e até a próxima, viu? Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Sucesso! Tchau!